Fala pessoal, vocês pediram e finalmente a Mercúrios embarcou nessa jornada de caça a airdrops ou de, como a gente tem buscado falar, de exploração de oportunidades de airdrops. Sabemos que esse tema acaba soando meio obscuro ou complexo para algumas pessoas, fato este que ainda acaba sendo agravado pela postura de alguns players, né, de alguns gurus ou influenciadores do mercado cripto no Brasil. Então o pessoal acaba banalizando o tema e com isso negligencia as necessidades dos próprios clientes, né, dos próprios parceiros e acaba não ensinando, né, tem pouco compromisso em ensinar as pessoas de verdade a explorar essas oportunidades. Justamente pela falta de compreensão da realidade do público, o que acaba acontecendo é um conteúdo repetido, né, um conteúdo simplesmente importado do que está sendo discutido lá fora, sem muita reflexão, sem muito skin in the game. Então, justamente pensando em ter skin in the game e ter compromisso com o lado educacional da coisa, de realmente falar, preocupado com quem está do outro lado da tela recebendo o conteúdo, a Mercúrios dedicou um tempo adicional, né? Colocou a equipe aí para desenvolver toda uma metodologia para explorar essas oportunidades e buscar um ganho de elegibilidade que considera diferentes perfis, né, de investidores, de pessoas interessadas em airdrops, e justamente isso significa ter um foco para que o assinante tenha a capacidade de maximizar os seus ganhos, de também fazer essa jornada sem se frustrar, sem se sentir enganado, né? Porque pra gente isso é fundamental, a gente não tá querendo enganar ninguém, não tá prometendo resultados milionários, nem nada do tipo. Então esse primeiro vídeo é o pontapé inicial de uma série sobre airdrops que nós estamos lançando aqui no YouTube e eu conto com a sua presença, por isso já vai deixando o joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então eu espero que vocês gostem bastante e bora pro vídeo. Então, para começar a falar em aumentar as chances, eu trago aqui um pilar que diz respeito à rotina. É importante criar uma rotina que faça sentido para você. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que airdrops eles vão demandar tempo, precisa ter dedicação, demanda tempo e um pouco de dinheiro, pelo menos uns 100, 200 dólares aí para você poder pagar as taxas com tranquilidade e fazer operações que vão de 5 a 15 dólares aí, pensando em patamares mínimos para você desenvolver interações de boa qualidade. Então, justamente pela complexidade dessas interações, podem exigir o encadeamento de múltiplas operações, quando, por exemplo, você deposita dinheiro numa corretora, depois converte esse dinheiro de moeda fiduciária para Ether, por exemplo, né, ETH, que é a moeda da Ethereum, você faz o saque, utiliza uma ponte e finalmente esse recurso chega numa segunda camada e aí você consegue desenvolver as interações. Então nós sabemos que para muitas pessoas esse processo que eu acabei de descrever, ele ainda não é muito trivial. Daí a importância de saber entender a própria realidade e considerar o custo-benefício de tudo que está sendo feito. Claro que no final do dia isso acaba sendo muito mais do que simplesmente ter uma rotina eficiente, porque você pode ter rigor, né? Pode desenhar toda uma rotina em termos de calendário, mas as suas interações podem não ser muito boas. Então é muito importante selecionar os aplicativos descentralizados corretos, né? Os DEPs corretos e também ter uma frequência que seja adequada. Essa seleção também significa que você vai utilizar as carteiras com bom senso, observando o que o mercado tem adotado em termos de critérios de elegibilidade. Usar, por exemplo, 20 carteiras, colocando um pouco de capital em cada uma delas, não é uma boa estratégia. Já usar uma carteira que tem um excelente histórico na Ethereum pode ser uma estratégia muito melhor. Fazer as interações quando as taxas da Ethereum estão caras, justamente fugindo para segundas camadas, nesse momento também pode ser uma excelente estratégia, né? Pegar esses momentos de spike, né, como o pessoal fala, né, de quando a taxa fica extremamente alta, né? Tem uma alta repentina, por exemplo, a taxa explode, né? Então pegar esses momentos para demonstrar uma utilização orgânica, que realmente é o que as segundas camadas querem, né, que as pessoas as utilizem para não precisar passar por sufoco na Ethereum, faz muito sentido e dentro da lógica dos critérios que têm sido adotados, pode te ajudar a ganhar uma boa elegibilidade. E isso também significa que é importante você separar o joio do trigo, utilizar uma carteira fria para isolar
a chave privada, fazer a separação da sua navegação, não só em termos de navegador, mas também em termos de perfis de rede social. Tudo isso faz bastante diferença. E para poder deixar um pouco mais tangível essa ideia de metodologia, eu estou mostrando aqui uma palhinha do nosso guia completo de airdrops, que está dentro da trilha de airdrops, que está sendo oferecida tanto na Mercurius Pro quanto na Mercurius Starter sem custo adicional. E se você de repente não tá com tanto dinheiro, mas não quer ficar de fora, eu tenho aqui uma excelente notícia para você. A Mercurius Starter está saindo por menos de R$1 por dia e ela já inclui algumas análises de criptoativos, né, principalmente análises mais rápidas para quem está começando, e inclui também toda a trilha sem segredos, que é a trilha para quem está começando no mundo do cripto. Então você consegue chegar do zero lá, entender o básico e depois vir aqui com a gente fazer toda essa exploração. Isso porque nós temos também suporte no Discord. Então eu vou estar lá no Discord, e no Discord você também pode discutir, né, trocando mensagens de texto, por exemplo, de forma totalmente livre, ou abrindo tópicos para pedir ajuda em alguns pontos específicos. Então, se de repente você travou ali na utilização de uma ponte, você está achando que está ficando muito caro, precisa de alguma alternativa, a gente consegue te ajudar. E quando eu falo a gente, não sou só eu, tem o Bios, tem a Nicole, tem o Igor, tem todo o pessoal ali que está acompanhando o Discord. Evidentemente, o foco maior é meu, né? Porque eu tô aqui tocando toda essa parte de airdrops, mas você também conta com outras pessoas do time por lá. Então aqui você pode ter uma ideia do sumário do relatório e também desse capítulo ou sessão sobre separar o joio do trigo, onde eu já dou as dicas de forma bem objetiva. É um relatório que busca ser completo, mas sem encheção de linguiça, justamente para otimizar o tempo de todo mundo. Na verdade, o que ele vai trazer são 20 diretrizes ou pilares separados em mandamentos para você entender como você deve se portar, né? Qual que é o tipo de mentalidade que você tem que adotar, e mais outros 10 mandamentos ou dicas de segurança para você se prevenir e conseguir fazer as interações de uma maneira segura, de uma maneira responsável. Inclusive, eu já dou a dica ali para que você utilize, por exemplo, o Twitter seguindo contas de qualidade. Você também pode utilizar o DeFi Lama, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? E quando você combina os dados do DeFi Lama com aplicativos como o Excel ou aplicativos na web como o Notion ou Trello, você consegue construir listas muito robustas, conjuntos de dados muito robustos para tomada de decisão. Claro que esse processo dentro da metodologia da Mercurius já foi incorporado, né? Já é um processo interno nosso, então a gente já fez todo o mapeamento, toda uma triagem, toda uma bateria de testes para ver se faz sentido ou não interagir com um determinado aplicativo. Nós já selecionamos 4 perfis de público, né, para exploração de airdrops, pensando em ter tempo, em ter dinheiro, não ter tempo, mas ter dinheiro. Enfim, a gente foi fazendo essas combinações, e é claro que isso talvez para muitas pessoas não seja viável, mas é justamente por isso que eu estou enfatizando aqui que se você não é assinante da Pro, você também pode desfrutar desse nosso conhecimento entrando na Starter por menos de R$1 por dia, né? A gente está falando aí de menos de R$300 por ano, ou menos de R$30 por mês, né? Se você parcelar o plano anual em 12 vezes. Então é um valor super acessível. E avançando aqui para a segunda estratégia para você elevar as suas chances, eu falo de boas fontes. Então você precisa seguir as melhores fontes de informação, utilizar o Twitter de forma inteligente. Então, seguir o Olympio Crypto, mas também colocar, por exemplo, o Olympio Crypto dentro de uma lista, para que você não tenha o feed poluído, né? Principalmente poluição algorítmica, que é um grande problema das redes sociais atualmente. Entrar também no Discord dos projetos, não só para você sentir se aquela comunidade tem qualidade, né? Se os desenvolvedores não estão, por exemplo, banindo membros que fazem perguntas inconvenientes ou dando respostas mal criadas para esses mesmos membros que de repente estão preocupados com algum aspecto mais delicado ou mal explicado do projeto. Então é bacana, vários projetos têm Discords com quests, né, com sistemas de pontuação, então é bacana interagir porque pode ajudar bastante nos airdrops também, pode ser de repente um critério ali para que você fique minimamente dentro de tudo que está sendo pedido para ter elegibilidade. Além de contas como Atoms Research,
o Olímpio, que eu já falei, Mingo Airdrop, enfim, contas especializadas em airdrops. Vale a pena acompanhar sites como o airdrops.io, que é uma espécie de guia comunitário, onde você tem um termômetro social dos airdrops e algumas instruções também, mas muitas delas infelizmente desatualizadas. E também o Boxmining, que é um canal, um site que fala de cripto e que tem uma seção dedicada para airdrops também, com alguns guias que não tão necessariamente muito bem atualizados, mas que são normalmente bem superiores ao do airdrops.io. Claro que esses dois sites já ajudam você também a filtrar o que é um airdrop legítimo ou um airdrop que parece ser minimamente crível e minimamente relevante para que você dedique tempo e dinheiro interagindo, né? Então, esses dois sites já ajudam você a fazer uma triagem do que vale ou não a pena se engajar. Claro que, como eu falei, isso a Mercúrio já fez, né? Inclusive no Discord a gente já tem lá um canal que é utilizado só para monitoramento de contas. Então você tem um ambiente bem mais protegido do que ficar no Twitter. Se você de repente não tem aquelas manhas de saber o que é ou não é malicioso, a gente já tem ali no Discord esse canal de monitoramento. Finalmente, outra coisa que eu cito aqui para aumentar a chance de elegibilidade é ter uma postura adequada para que você não se frustre ou de repente não faça as interações de uma maneira que não seja muito bacana, né? Então, interagir como entusiasta, não como caçador, na nossa visão, faz muita diferença. E eu tô falando isso porque se você conseguir dar um mínimo de utilidade para essas interações, vai funcionar de uma maneira muito melhor. Agora, se você simplesmente ficar fazendo as coisas de uma forma totalmente artificial, vai sim ser pior. Então, quando a gente constrói a nossa metodologia, a gente busca mapear os DEPs, entender de fato o que aquele DEP faz e qual que é o contexto de capital travado, né, de utilidade, de funcionalidade, para que fique minimamente aceitável em termos de construção de rotina mesmo. Isso é fundamental, porque você vai conseguir, de repente, se você tem um maior apetite a risco e já está ali interagindo de uma maneira mais criptonativa, como a gente gosta de falar, você pode distribuir um pouquinho de capital, circular o capital entre diferentes redes, usando essas diferentes ferramentas, né, protocolos, aplicativos, como você quiser chamar. Então, esse mapeamento é fundamental e essa postura é fundamental para que você interaja buscando que aquilo seja útil de fato para você. Então, nisso, como eu falei, o DeFi Lama pode ser um importante aliado, mas claro, você precisa saber destrinchar ali as informações, ou você pode vir aqui com a Mercúrio, como eu tô fazendo aqui, comentando aqui com vocês, né? Você pode vir aqui com a Mercúrio já tem essa expertise, então consegue aproveitar muito melhor os dados dessas ferramentas de agregação de informações. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obviamente, esse conteúdo foi um conteúdo mais expresso, né? Mais curtinho sobre airdrops, para a gente fazer uma série aqui com um bate-bola mais rápido. Dentro dessa trilha de airdrops, a gente está fornecendo aulas que são bem mais longas, bem mais completas, além de, como eu falei, toda uma dedicação em termos de suporte. Então você consegue falar diretamente comigo, por exemplo. E antes do vídeo acabar, além de eu enfatizar a importância de você deixar aquele like para poder ajudar na entrega do conteúdo, fica aí o espaço aberto para que você possa sugerir temas. Então, se você quiser saber mais sobre um determinado airdrop, tiver alguma dúvida, pode mandar também aqui nos comentários para a gente ir pensando nos próximos vídeos. Então, te vejo no próximo vídeo. Abraço!